Hi everyone and welcome. We are joined today by Jeffrey Sachs. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Jeffrey Sachs para discutir os desdobramentos no Oriente Médio. Trump obviamente fez campanha com uma plataforma de paz, ou seja, América em primeiro lugar. Ele venceu a eleição, e eu, entre outros, estava bastante otimista. No entanto, agora parece claro que ele se tornou mais um presidente global. O ataque surpresa ao Irã aparentemente não saiu como previsto, já que Israel agora precisa que os Estados Unidos entrem na guerra. E Trump parece ter dado sua resposta ao pedir a evacuação de Teherã. Vemos os Estados Unidos concentrando suas capacidades militares na região. O que você acha disso? Você espera que os Estados Unidos se envolvam diretamente na guerra contra o Irã, ou isso faz parte das negociações de Trump? Bem, primeiro, acho que é justo dizer que eu não sei, porque não acho que nenhum de nós realmente saiba. Fiquei surpreso com o ataque surpresa de Israel. Talvez eu não devesse ter ficado. O ataque ao Irã está na agenda do Netanyahu há 30 anos. Absolutamente, quase diariamente. Tem sido uma obsessão do Netanyahu que Israel envolva os Estados Unidos em uma guerra contra o Irã. Ao mesmo tempo, lembre-se de que pouco antes desse ataque iniciado por Israel, os Estados Unidos haviam anunciado que negociações entre os Estados Unidos e o Irã aconteceriam no domingo, ou seja, alguns dias atrás, enquanto falamos agora na terça-feira, 17 de junho, que haveria negociações, que as negociações estavam em andamento, que estavam progredindo. Assim, o ataque ocorreu no contexto de declarações públicas sobre um processo de negociação que não apenas estava em andamento, mas também era relatado de forma positiva, como estando em progresso. Então a questão, em um sentido muito restrito, é: tudo não passou de um ardil para que o Irã baixasse a guarda e Israel pudesse atacar? Ou Netanyahu estava agindo de forma independente e depois puxou Trump para dentro, com base em sua compreensão do controle dominante de Israel sobre a política externa dos Estados Unidos? Não sabemos essas coisas com certeza, especulamos de fora. Podemos dizer que os governos atualmente nos Estados Unidos, Europa e Israel são caóticos. Tudo o que é dito publicamente é uma mentira, de uma forma ou de outra. Nada é explicado, claramente. Nada é explicado de forma honesta. Não há consistência de um dia para o outro. Não há nem mesmo uma tentativa de coerência. Quando o ataque israelense começou, Trump não disse, bem, isso foi uma surpresa. Ele disse, nós sabíamos disso, mas não estávamos envolvidos. Ele não fez nenhuma alusão ao fato de que negociações aconteceriam 3 dias depois. Não há uma tentativa de falar com o público como adultos ou de forma racional. Esse é um pequeno grupo, basicamente gangsters, que estão brigando pelo seu território de gangsters. O resto de nós somos espectadores, nos perguntando quando as bombas vão cair no nosso bairro, quando pessoas queridas em algum lugar serão mortas. Não somos participantes de tudo isso, a não ser como observadores. Curiosamente, quando Trump saiu da reunião do G7 e Macron afirmou aparentemente que Trump estava voltando para Washington para fazer um cessar-fogo, a resposta de Trump foi, ele não sabe nada sobre o que estou fazendo, falando sobre Macron. Eu tenho algo muito maior do que um cessar-fogo acontecendo. Este é o presidente dos Estados Unidos, repreendendo publicamente o presidente da França, com quem ele acabou de se encontrar em um tweet público, ou postagem pública, desculpe, que mostra que, mesmo nesse suposto círculo restrito de potências nucleares, eles são gangsters. Eles não conversam entre si, nem mesmo entre eles, de forma honesta. Então, Glenn, só posso começar pedindo desculpas a você e a todos. Eu não sei a resposta para nada disso. O que posso dizer sem sombra de dúvida é que o plano israelense em andamento para ir à guerra com o Irã é de longa data. Isso não foi escondido de ninguém. Esse tem sido o maior sonho de Netanyahu desde 1996. A filosofia e a abordagem de Netanyahu são dominar o Oriente Médio,
usando o monopólio nuclear de Israel na região para intimidar, matar, assassinar e derrubar qualquer governo que se opõe às ações de Israel. Qual é o objetivo final de tudo isso? O objetivo final parece ser permitir que Israel defina suas próprias fronteiras da maneira que quiser, tão expansivamente quanto desejar. Poder-se-ia dizer, e eu escrevo isso sem parar, que a forma como Israel escolhe definir suas fronteiras é o controle total sobre o território da Palestina sob mandato britânico, o que significa que Israel teria controle total sobre Israel, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Israel, Gaza, the West Bank and East Jerusalem. But this may be naive because Mas isso pode ser ingênuo, porque parte de Israel, fanáticos religiosos, se baseia em passagens antigas da Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, dizendo que Deus prometeu a terra essencialmente do Nilo ao Eufrates, ou talvez do Mar Vermelho ao Eufrates, dependendo da interpretação. Mas de qualquer forma, a reivindicação é muito maior do que até mesmo a Palestina do mandato. Israel hoje ocupa partes do Líbano, partes da Síria, toda a Palestina do mandato, e não sabemos onde isso deveria terminar. Mas a doutrina básica de Netanyahu é que a escolha é de Israel, não de mais ninguém. E que quando chegar a hora, os Estados Unidos apoiarão a escolha de Israel, porque os Estados Unidos estão basicamente sob o controle do lobby sionista cristão, judeu e israelense, que apoiará as ações de Israel. Estamos assistindo a isso acontecer de uma forma impressionante. we're watching this play out in an astounding way. Israel this year has been at war in Gaza. Israel, neste ano, esteve em guerra em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e no Irã. Sabe, você não pode inventar isso. É uma guerra sem parar. Vou acrescentar mais uma coisa nessa resposta longa à sua pergunta inicial, que é: qual é a teoria deles sobre a guerra? A teoria da guerra é distinta. Israel é um lugar pequeno, tem menos de 10 milhões de pessoas, ou cerca de 10 milhões. O Irã tem mais de 90 milhões de pessoas. Qual é a teoria? A teoria é assassinato e mudança de regime. Então, a ideia é decapitação em vez de invasão militar terrestre. A ideia é se livrar de Saddam Hussein e o Iraque se torna um vassalo de Israel. Se livrar de Muammar Gaddafi e a Líbia se torna um vassalo de Israel. Se livrar do grande líder e então o Irã serve aos propósitos de Israel. Isso por si só é uma espécie de loucura. Isso é uma verdadeira insanidade. This is a true insanity. And we don't have to look further than E não precisamos ir muito longe para ver os resultados das guerras de Netanyahu. A Líbia se estabilizou? Não. A Líbia mergulhou em violência contínua desde 2011, em guerra aberta, não em vassalagem a Israel. A Somália ficou como Israel queria? Não. A Somália caiu no caos. O Sudão ficou como esperado quando os Estados Unidos derrubaram o governo sudanês, apoiando a rebelião do Sudão do Sul? Não. Surpreendentemente, o Sudão não só se dividiu em dois, mas cada uma dessas partes está em guerra civil hoje. O Líbano se estabilizou? Não. A Síria se estabilizou? Bem, talvez agora seja um estado jihadista sob controle temporário de Israel. Parece ser o caso. E o Iraque? Não. A saída de Saddam Hussein não criou um estado vassalo, embora tenha criado um estado ocupado. Então a teoria da mudança é assassinato e decapitação, liderada pelo Mossad, em vez de ações no terreno. E acredito que essa também é a teoria da mudança para o Irã. and I think that this is the theory of a change for Iran as well. Destruir o que existia e esperar algo melhor ocupe seu lugar. Well, they not just hope, they believe in their arrogance. Bem, não é só esperança. Eles acreditam em sua arrogância que podem comandar tudo. A história mostrou, e esse era o entendimento clássico desde a Segunda Guerra Mundial. Bombardeios aéreos não levam à mudança de regime, em primeiro lugar. E em segundo, mesmo que você consiga assassinar líderes, talvez consiga adiar ou atrasar um pouco as ações deles, mas não obtém o tipo de controle político que acredita que terá. You don't get the kind of political control that you believe that you will. You mentioned the G7 as Você mencionou o G7. E Trump, ele criticou o que chamou de Macron buscando publicidade. Mas o que foi interessante na reunião do G7 é que tanto os americanos quanto os europeus disseram que pediram por uma desescalada, tanto na Ucrânia quanto em relação ao Irã. Mas isso não parece muito genuíno.
Você também mencionou que há muita mentira acontecendo. Porque na Ucrânia, se eles realmente quisessem desescalada, alguém teria pegado o telefone. E também, quando se trata do Irã, eles disseram que querem desescalada, mas não conseguiram pedir um cessar-fogo. De fato, foi nesse contexto que Macron disse que Trump iria trabalhar por um cessar-fogo. E ele teve essa resposta irritada. Então, o que exatamente significa desescalada se você não está disposto a considerar a redução do conflito? Isso é só discurso? Ou como você entende essa linguagem? The basic idea of the United States A ideia básica dos Estados Unidos, Reino Unido e França, especialmente se houver uma ideia, é que esses são três poderes imperiais. A ideia é, nós determinamos o limite final. Ou seja, somos nós que determinamos os desfechos de um conflito. Essa é a mentalidade. Claro, eles não determinam. Este é o mundo pós-imperial ocidental. Mas as potências imperiais ocidentais acreditam que determinam o resultado. E então, no caso da Ucrânia, a ideia tem sido, sim, haverá um cessar-fogo. Mas segundo Macron ou Starmer, a OTAN vai se expandir e a Rússia terá que aceitar X, Y, Z e A, B, C, D, F, G e assim por diante. E, portanto, não há nenhuma tentativa de chegar ao cerne da política. No Oriente Médio é a mesma coisa. In the Middle East, the same is true. The unspoken part of all of this is A parte não dita de tudo isso é a reivindicação de Israel de ter voz e vez no Oriente Médio. Em termos de território, em termos de esmagar, até mesmo exterminar o povo palestino, se fosse esse o caso. Acho que eles não hesitariam em fazer isso, como já demonstraram em Gaza. Essa é a parte não dita. Então, do lado ocidental, essas potências imperialistas acham que a ideia é impor esse resultado. Talvez discutam sobre as táticas. Mas o que me chamou a atenção, em termos de retórica política, embora não seja surpreendente, foi que Israel ataca o Irã. E o que acontece na retórica de todo o Ocidente, desses chamados países do G7. A resposta imediata não é: Israel não deveria ter atacado o Irã. Israel should not have attacked Iran. The immediate response was Israel has the right of self. A resposta imediata foi: Israel tem o direito à autodefesa. É tão surreal, tão orwelliano, que não resiste nem 5 segundos ao teste da propaganda. Mas foi exatamente isso que aconteceu no dia seguinte ao ataque unilateral de Israel, no contexto de negociações para encerrar definitivamente o programa de armas nucleares do Irã, com monitoramento internacional. A resposta não foi questionar por que Israel fez isso no contexto de negociações em andamento. Ou Israel não deveria ter feito isso, ou se quer requerer que Israel realmente fez isso. A postura política que a Europa demonstrou no Conselho de Segurança da ONU, eu quase caí da cadeira a cada declaração, foi que ia escalar a situação. E alguns dos embaixadores que falaram, por exemplo, a apresentação absolutamente descarada do embaixador dinamarquês no Conselho de Segurança, nem sequer mencionaram que Israel havia atacado o Irã. Este é o Conselho de Segurança da ONU. Eles não conseguiram nem reconhecer no dia seguinte a um ataque unilateral e não provocado, no contexto de negociações, que Israel havia atacado o Irã. A única declaração feita pelo embaixador da Dinamarca foi que o Irã estava em desacordo com a AEA. Como se Israel nem sequer é signatário da AEA. É a potência nuclear da região e nunca permite inspeções. Mas o embaixador dinamarquês só atacou o Irã por estar em desacordo, sem mencionar as negociações, e muito menos sem sequer citar que houve um ataque de Israel ao Irã naquele dia, ou as declarações da liderança israelense de que mataria a liderança do Irã. Ninguém disse uma palavra sobre isso. Então esse G7 é patético, sabe? Trump veio, foi embora, não fez diferença. É patético. Aí um deles posta alguma coisa a Macron e Trump desdenha do post do Macron. São crianças que não têm respeito por nós como cidadãos. E isso é triste porque essas crianças não sabem brincar juntas, nem entre si, muito menos com o resto do mundo. Mas elas têm as mãos sobre arsenais nucleares que podem destruir todos nós. E não ouvimos uma palavra honesta sobre isso.
Bem, então sim, vimos o ataque surpresa durante as negociações sobre reatores nucleares no Irã, o que deveria ter deixado todos muito alarmados. Mas acho que teve a mesma reação que os ataques ao dissuasor nuclear da Rússia 2 semanas atrás. Não houve nada em resposta. Sim, também vi os líderes europeus argumentando que, bem, a culpa é dos iranianos e que eles precisam diminuir a escalada. E isso soa um pouco parecido com o que Netanyahu estava dizendo, porque ele fez um discurso dizendo, sabe, temos o direito de nos defender. E também, depois da mudança de regime, depois de destruir o governo do Irã, o povo de lá os receberia como libertadores e viveriam pacificamente lado a lado depois que o regime fosse destruído. Essas pessoas realmente acreditam nisso? Ou é só uma retórica de guerra descarada, sabendo que os parceiros de Israel vão repetir sem questionar tudo o que eles dizem? Eu não sei se eles realmente acreditam nisso, mas não é a primeira vez que dizem. Eles vêm dizendo isso há 30 anos. Netanyahu e seus apoiadores americanos publicaram um documento em 1996 chamado Clean Break, Ruptura Limpa. Clean Break explica a estratégia política que está em andamento há 30 anos, que é a de que Israel não negociará com a Palestina e, portanto, envolverá todo o Oriente Médio em guerra, trazendo os Estados Unidos para fazerem o que Israel deseja, e que o ponto-chave é ter regimes no poder que concordem com isso. Então a ideia desde o início tem sido que os 5 a 10 milhões de judeus em Israel determinem a política dos cerca de 400 milhões de árabes no mundo árabe. E claro, números muito maiores se incluirmos o mundo islâmico. Então eles sempre disseram isso, e agiram com base nisso, porque cada palavra que você ouviu em relação ao Irã, Netanyahu, quero dizer, quase palavra por palavra, usou a mesma retórica no outono de 2002, testemunhando no Congresso dos Estados Unidos sobre como seria glorioso quando Saddam Hussein fosse derrubado, como as pessoas em toda a região iriam celebrar. Na verdade, ele disse especificamente que ao derrubar Saddam Hussein, os jovens no Irã se uniriam à causa, veriam o fim do despotismo e assim por diante. E o mesmo foi acreditado sobre cada um desses líderes, Gaddafi, Assad, Saddam Hussein, o Ayatollah. A ideia é esse pensamento mítico de que você os mata, os substitui, e então os substitutos fazem o que você quer. Eles se alinham. Se você me perguntar, eles acreditam nisso? Acho que sim, porque é a estratégia deles. Não é apenas uma tática. É uma estratégia de longo prazo, e eles construíram um aparato em torno disso. Israel é, em grande parte, uma máquina de assassinatos. O Mossad é uma organização de assassinatos, eliminando líderes que se opõem, acreditando que isso resultará em líderes que apoiarão sua causa. Devo dizer, aliás, que isso ressoa com os Estados Unidos. Os Erazuês, com cerca de 4% da população mundial, aproximadamente 4,1%, tentaram comandar o restante dos 95,9% da população mundial. Fazem isso, é claro, com bases militares espalhadas pelo mundo, cerca de 750 bases militares em 80 países. Também precisa contar com algo mais eficiente, acredita, e isso é a mudança de regime. Porque os Estados Unidos não têm pessoal suficiente para colocar suas legiões romanas, se posso usar essa analogia, em todo o mundo, precisam de governos que sigam sua linha. Eles têm muitos estados vassalos. Os europeus são estados vassalos nesse sentido. Mas a ideia tem sido a mudança de regime como o instrumento mais importante que os Estados Unidos possuem, porque não querem e não podem ser uma força de ocupação. Então precisam impor regimes aliados. Isso se encaixa, talvez se encaixe no modelo imperial de muito tempo atrás, em que você coloca sátrapas ou instala estados vassalos locais, porque não é possível ocupar todos os lugares se você tem ambições de controle global.
Bem, minha última pergunta é: como isso vai afetar o mundo em geral? Como a Rússia, a China e outras grandes potências vão reagir a isso? Porque, obviamente, este não é um bom dia para a diplomacia ou para a confiança que eles teriam na diplomacia com os Estados Unidos. Mas também, até que ponto você vê a possibilidade dessa guerra se espalhar? Porque já vi alguns relatos sobre Rússia e China reabastecendo o Irã depois que ele foi atacado. If history can be our guide, Se a história pode nos servir de guia, e é um guia muito imperfeito, é claro, porque cada circunstância é diferente, a abordagem atual vai fracassar. Ou a bravata militar por si só vai fracassar, porque Israel não terá os meios necessários. Ou mesmo Israel e os Estados Unidos juntos não terão os meios necessários para derrotar o Irã. Isso é possível. Infelizmente, não sou especialista militar o suficiente para dar uma avaliação autoritativa sobre isso. Mas sabemos que estimativas amplamente exageradas do poder militar ocidental fazem parte dessa história. Os Estados Unidos não vencem guerras há décadas. Às vezes têm vitórias militares, mas raramente vencem uma guerra longa de fato. but it's rarely actually won a long war. And so from Afghanistan to Vietnam. E assim, do Afeganistão ao Vietnã e a inúmeros outros lugares, esse tipo de abordagem não funcionou. E pode perder diretamente nas batalhas aéreas, na defesa antiaérea e na capacidade do Irã de contra-atacar e destruir locais críticos em áreas povoadas de Israel. Pode fracassar só por esse motivo. Ou pode fracassar porque as atividades nucleares do Irã se intensificam como resultado e não são interrompidas por nada disso. Ou pelo fato de que não há mudança de regime. Eles estão tentando, ao que me parece, uma decapitação não só da liderança militar e científica, mas também da liderança política. Isso provavelmente vai fracassar, mas não é impossível. Isso é uma máquina de assassinatos. Eles têm direcionado drones a prédios residenciais e a andares e apartamentos específicos. Então eles, com os métodos do Mossad, que é uma unidade de assassinato, fizeram algum progresso. Mas isso pode falhar. Acho que é mais provável que falhe do que tenha sucesso. Mesmo que tivesse sucesso, isso não ocuparia um país com mais de 90 milhões de pessoas, que é grande, espalhado, diverso e em muitos aspectos tecnologicamente sofisticado. Raramente alguns ataques aéreos mudam de fato o destino da política ou das nações. Isso quase nunca aconteceu. Por isso, acredito que estamos em um caminho de risco e perigo extraordinários, com a típica bravata e superestimação da capacidade israelense e ocidental. Essa tem sido a regra geral, superestimar o que a vantagem ocidental traz, porque o fator mais fundamental do nosso mundo hoje é a multipolaridade. É que a dominação ocidental, esses líderes do G7, não comandam o jogo e não têm a vantagem militar decisiva para comandá-lo. Mas no fim das contas, cada um desses golpes e contragolpes nos aproxima mais do aniquilamento nuclear. Porque a verdade ainda mais fundamental é que temos armas nucleares espalhadas por toda parte. E não é só que o Irã tem a Rússia como aliada, ele também tem o Paquistão como aliado. E a ideia de que isso é apenas uma demonstração unilateral de Israel armado nuclearmente contra o mundo islâmico, contra o Irã, contra o mundo árabe, esse tipo de ilusão pode realmente nos matar a todos. Bem, Professor Sachs, obrigado, meu amigo. Agradeço pelo seu tempo. É incrível que tenhamos acabado nessa situação. Acho que todos perceberam o quão louco e insano seria um ataque desse tipo, e é exatamente assim que está se desenrolando. Foi tão insano que eu realmente não achei que fosse acontecer, para ser honesto. Isso é a minha ingenuidade, tenho que admitir, porque eu constantemente superestimo a ideia de uma resposta racional às nossas circunstâncias e subestimo a arrogância, o orgulho, os ódios e a disposição de pessoas como Netanyahu de nos levar à beira do Armagedon nuclear. Aliás, preciso dizer, e devo acrescentar, que existe um grupo, por mais bizarro que pareça,
que olha para a possibilidade de um Armagedon nuclear e simplesmente dá de ombros e diz, bem, isso tudo é profecia bíblica do livro do Apocalipse. That's all biblical prophecy in the book of Revelation. I get my email from American Christian Recebo e-mails de evangélicos cristãos americanos, que são a principal base eleitoral do extremismo israelense. E recebo cartas me explicando, Sr. Sachs, está tudo na profecia. E quanto mais as coisas pioram, mais esses são sinais dos tempos do Armagedon que se aproxima. Para mim, esse é talvez o ponto mais assustador, que algumas pessoas nesse planeta realmente encaram a perspectiva do Armagedon não só com tranquilidade, mas até com expectativa. Isso é assustador. Há milhões de leitores americanos assim. Por mais estranho que você tem que dizer. Mas na verdade, esse fato. Weird as can be, I have to say, but actually that's the fact. Well, on the unexpectedness, I was Bem, mentioned the sobre o fator surpresa, eu estava no programa do juiz napolitano algumas horas antes do ataque surpresa. E também expressei bem uma suposição de que talvez isso não seria um ataque porque seria loucura demais. Mas novamente, eu também estava errado. Então, bem, obrigado mais uma vez, professor Sachs. Well, thanks again, Professor Sachs. Great. Ótimo. Ótimo estar com você. Obrigado. Vamos continuar acompanhando e conversando.